Viramelo e você está no canal. E aí, tudo bem, gente? Beleza? Vamos direto ao ponto? Tá, eu vou começar a falar um pouquinho pra vocês de algo que eu descobri, na verdade, que eu já sabia, mas eu fui mais a fundo, e você for na internet hoje vai achar um monte de material. O meu objetivo aqui não é falar toda a história em tintim por tintim, mas te deixar alguns pontos para que você possa ir atrás e descobrir um pouco mais e despertar o conhecimento, de repente, oculto aos seus olhos, todos esses anos, tá bom? Vamos lá? Olha só, que interessante. A Tartária ficava ali na grande parte da Rússia, China, Índia, Japão e Coreia, tá? A Rússia não era todo esse território que você vê hoje. Inclusive, há pouco tempo atrás, ali na Croácia, alguma semana atrás, o governo russo estava querendo expulsar os tártaros. Mas os tártaros realmente é resquício de um povo antigo que vivia ali, que foi um grande império. Agora vem a pergunta, por que você não sabe e por que você nunca ouviu falar deste povo na escola? Isso é o que me chamou a atenção. Eu cheguei esses dias pro meu filho e falei, filho, pergunta pro teu professor de história o que foi o povo da Tartária. Sabe qual foi a resposta dele pro meu filho? Não, esse povo não se sabe, não foi um império perdido e a gente não fala muito de impérios perdidos. Então qual é o objetivo da história? É justamente, nós somos resposta de impérios e reinos que se perderam ou que construíram nossa pré-história. Isso é muito importante. E ele falou um pouco sobre isso, ele não sabia como responder. Na verdade ele foi um pouco vaidoso, né? Ele disse que não estudava, mas na verdade ele não sabia muito sobre isso. Por quê? Porque toda a informação sobre este povo e esse reino, na verdade, foi dado a nós de forma, como é que eu posso dizer, anacrônica, ou seja, com parcialidade, foi montada. A própria história do Brasil, se você tiver condição de estudar um pouco mais, se tiver interesse, procura alguns livros, um deles chamado A História Oculta do Brasil. Você vai se surpreender com isso e vai se surpreender com o que você vai encontrar. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais da Tartária, tá? A Tartária, ela era ali, eles eram um povo, inclusive de grande estatura, né, um povo de tecnologia avançada. Inclusive eles falam um pouco sobre a Atlântida, né, que é um povo que a história um pouco se mixa com o mito ou a mitologia do povo atlântico. Apesar de que eu estou para fazer um vídeo também que fala um pouquinho sobre a Atlântida. E a Atlântida de fato tem resquícios e tem fatos geográficos, históricos que provam que a Atlântida não foi simplesmente uma história contada e um mito que não foi encontrado. De repente não é tudo aquilo que as pessoas falavam, mas de fato tem algumas provas que eu vou deixar isso no próximo vídeo, que eu acho que vai ser muito interessante. Mas vamos lá. Esse povo ele era guiado por leis naturais, tá? Onde se predominavam sobre eles a verdade e a integridade, tá bom? Uma coisa muito interessante desses homens, deste povo, é que eles eram hábeis em construir templos, né? Catedrais, aquedutos, construções que até hoje estão de pé, né? Alguns deles até são muito evidentes. Eu vou estar colocando, conforme você vai vendo, algumas fotos de alguns lugares que você conhece hoje, mas que toda essa arquitetura ela é encontrada no planeta inteiro. Uma coisa interessante sobre esse povo da Tartária é que eles realmente não só dominavam a Rússia, mas por alguns documentos históricos, tá? Inclusive Ivan o Terrível, e descobriram cartas de Ivan. Se você procurar, você vai encontrar aí cartas que falavam desse reino, inclusive Ivan mandando carta para a rainha da Inglaterra em russo, dizendo para ela, olha, você não está sendo uma boa administradora deste reino. Foi colocado nas tuas mãos e se continuar, nós vamos tomar de você. É algo interessante porque isso está escrito, não está registrado na nossa história, a história que nós conhecemos hoje. Mas por que Ivan o Terrível mandaria uma carta em russo? E não somente para a rainha da Inglaterra, vários outros reinos. Por quê? Porque conta a história que esse povo da Tartária, eles na verdade tinham domínio sobre muitos reinos, a qual ele não tomava para si, ele deixava administrado por aquelas pessoas do local, mas que eles tinham domínio sobre isso aí por ser um grande império. Vamos continuar. Eles construíram estruturas que conseguiam até mesmo captar eletricidade da Terra. Eu não sei se vocês conhecem a teoria de Tesla. Basicamente era uma transmissão de energia por Wi-Fi. Aí você fala, Bira, que ridículo, que tem nada a ver, isso não existe, Bira, não existe. Vou te mostrar algumas fotos de alguns postes interessantes, inclusive no Brasil, que até hoje não diziam a finalidade deste poste. Não era fio, tá? Porque não era usado fio, não tinha cabimento. A altura deles era desproporcional. Aí você pode estar vendo que por que esses postes eram colocados, por que acharam isso. E segundo alguns documentos dizem que realmente eles conseguiram desenvolver, no caso Tesla, ele pegou essa ideia dos tártaros. E eles, essa coisa de transmissão de energia limpa, que eles reconheciam, né, retiravam da Terra, conseguiam
fazer através da terra e transmitir sem a utilidade ou a necessidade de cabos. Isso já é uma tecnologia hoje comprovada cientificamente. Você pode procurar alguns vídeos na internet, você vai encontrar materiais, como por exemplo já foi experimentado, materiais eletrônicos pegando simplesmente sem cabos. Se você tiver curiosidade, você tem um quê de curiosidade com a questão atômica, com a questão química, física dessa estrutura, é legal você pesquisar porque isso já foi comprovado. Então vamos lá. Uma coisa que é muito interessante, que vale a pena a gente pensar, primeiro que a imagem de Gengis Khan. Eu não sei se vocês sabem, mas para nós hoje aparece como se fosse os mongóis, né? Gengis Khan, que é o pai ali que construiu o Império Mongol, ele parecia um pouco com um chinês, né? Ou um pouco com um povo asiático. Mas na verdade, fotos e registros antigos mostram Gengis Khan como um homem claro, loiro ou ruivo, tá? Alto e de olhos claros. Inclusive, por que será que os guerreiros dele eram chamados guerreiros da Tartária? Já ouviram falar sobre isso? Os guerreiros de Gengis Khan eram chamados guerreiros da Tartária. Por quê? E por que isso se conecta com a história que a gente está falando agora e nunca foi divulgada dessa maneira? Por que foi mudada a imagem de Gengis Khan? We see a modern interpretation of Genghis Khan. Yet, in reality, Genghis Khan had red hair and either green or blue eyes. The same way that the tall, slender, blue-eyed, blonde-haired Aryan Buddha has been transformed in modern times into a fat, or sometimes rather obese, East Asian man. Painted on the walls of ancient Buddhist caves, we can see the true origins of the ancient cultures of China, Iran, India, where blonde and red-headed monks wear Chinese silk with Persian patterns, complete with a dot on their forehead. Ao redor do mundo hoje você encontra vários esqueletos, tá? Vários esqueletos imensos, gigantes. Eu até falei que ia fazer um vídeo sobre isso, e eu vou entrar nisso agora só para que você entenda uma coisa que é interessante. Uma das características, isso é documentado, inclusive eu vou colocar para vocês, deixar na descrição, um documento, na verdade, ali da Biblioteca de Lisboa, e um documento ali desse material histórico, onde um navegador da época, feito uma tradução, ele diz que esteve ali, você pode entrar, eu inclusive li esse documento, é documento oficial, tá? E dizia que ele esteve ali nos mares da Tartária e viu animais imensos e os homens eram gigantescos. Segundo os mapas antigos, a Tartária ela tomava toda a parte norte do planeta, ela dominava principalmente, né, a parte norte do planeta, inclusive uma parte da América, onde foi encontrado estruturas escritas e o mais interessante de tudo isso, eles encontraram ali esqueletos das mesmas proporções e dos mesmos tamanhos deste local. Esse documento que você vai estar vendo, se você tiver interesse, você vai entrar, você vai ver que a medição desses esqueletos era coisa absurda, o tamanho dos homens eram coisas absurdas. Então eles provam que o resquício dos gigantes antigos estavam todos concentrados neste povo da Tartária. Outra coisa interessante, como eu falei para vocês, eles eram arquitetos hábeis em uma das coisas que conecta o tempo da Tartária e que a gente não sabe, são alguns fortes, algumas construções ao redor de toda a Europa e do mundo em forma de estrela. Eles tinham características de fazer espelhando o céu na terra. Essa era mais ou menos a linguagem, a fala deles. Então todo o forte deles, toda a estrutura que eles construíram, basicamente tinha um desenho de estrela. Nós falamos ali do reset de 1812, uma coisa interessante de falar, que inclusive a série The Game of Thrones, ela fala um pouquinho desse tempo, tá? Do tempo da mudança dos imperadores. É por isso que ali naquela série, quem acompanhou a série, vê a mudança de reino, a mudança de rei sobre o trono, tá? Lógico que ali eles contam uma coisa mais ficciosa, mais romantizada, porém aquele fato aconteceu. O Game of Thrones passa basicamente nessa data, ou pega pelo menos a ideia desse tempo. A Rússia, como eu falei para vocês no começo, ela não era, na verdade, todo aquele território que nós encontramos hoje. E naquela época, a história conta que Napoleão foi de encontro com os russos, mas os documentos antigos dizem que não eram os russos que habitavam ali. Então, contra quem o exército de Napoleão foi contra? Outra coisa, se não foi os russos, se for os tartários, por que eles não falam na história sobre este povo, inclusive esse fato histórico? Por que ocultam da história sobre este povo da Tartária? Uma coisa que é muito interessante também é que não somente Gengis Khan, mas eu estou colocando para vocês, está dando uma olhada aí, alguns desenhos, algumas fotos sobre a história deste povo da história. Fala um pouquinho de monges, e não somente Gengis Khan, mas monges ao redor do mundo que eram desta aparência, não chinês, como a gente imagina, ou não
não asiático como a gente imagina, mas todos eles com figuras, figuras rupestres, figuras antigas até mesmo, que mostram que eles eram loiros, eles eram ruivos na verdade, e que eles possuíam olhos claros, eram de grande estatura, homens de grande conhecimento, mas não da forma que nós conhecemos hoje, tanto aparentemente como as suas origens de forma ideológica, de forma física, eles eram totalmente diferentes daquilo que a gente imagina, ou que a gente tem visto, ou que tenha sido apresentado para nós durante todos esses anos. O sobrinho de Freud, ele fala de uma coisa chamada engenharia do conhecimento. Engenharia do conhecimento, ela está muito ligada à história de que as pessoas fazem você pensar aquilo que elas querem que você pense. Então elas começam de uma forma, hoje principalmente a mídia faz muito isso. Ela conecta informações de uma maneira que leve você a acreditar que aquilo que você está vendo é a verdade de forma total. Isso acontece há muito tempo, amigos. Muito tempo. Desde a época dos jesuítas, antes dos jesuítas ali, acontecia esse tipo de coisa. As pessoas fazerem com que, usando a informação de forma muito bem intencional, fazer com que vocês acreditassem, ou que vocês pensem, ou que vocês até mesmo consigam viver de acordo com aquilo que eles falavam como fosse verdade. Uma das coisas, na época dizia-se que a informação era para alguns e não para todos. Um exemplo, a Bíblia. A Bíblia mesmo não era lida por todos, apenas monges podiam ler a Bíblia. E isso fez com que esse grupo seleto de pessoas dominassem o resto. Eu falo isso da Bíblia, mas tem outros conhecimentos também, né? Por muito tempo. Inclusive no Brasil, se você for procurar seus avós, seus bisavós, o entendimento era que só a classe mais elevada, e até financeiramente isso acontecia, isso não proporcionava habilidades ou possibilidades para você estudar. Isso é assustador, mas é a pura verdade. Então pensa. No YouTube tem documentários que mostram que é, com detalhes, a engenharia do consentimento. Quando terminou a Primeira Guerra, o sobrinho do Freud, Edward Bernays, ele é pai das relações públicas. Ele inventou essa profissão, relações públicas. Ele começou a oferecer os seus serviços aos governos, às corporações, à indústria que estava emergindo no pós-guerra, informações a respeito de como funciona a mente do ser humano. Quando você está sendo oprimido fisicamente ou psicologicamente, isso está claro para você. Você sabe que isso está acontecendo e você pode tomar providências. Na manipulação por consentimento, a vítima não sabe que está sendo manipulada. Perverso, né? Toda essa engenharia do consentimento, ela é tão importante. O próprio autor disse que não dá para dimensionar a importância da engenharia do consentimento. Ela tinha que ser colocada de qualquer maneira. E ela está dentro da educação, poder econômico, ela está dentro do poder político. A ideia dessa engenharia, né, que eles falam que do conhecimento acontece, é de uma maneira que eles possam te fazer um pouco restrito ao conhecimento e com isso, claro, eles restringem a tua capacidade de poder. Onde acontece muito isso? Países socialistas, comunistas, acontece muito isso. Eles bloqueiam questão de informação e você não tendo informação, você se torna realmente, passa a acreditar e viver de acordo com aquilo. Interessante, né? Esse assunto é muito interessante, eu achei muito legal falar um pouquinho sobre o Tartar e trazer um pouco mais dessa concepção de que o porquê que não conhecemos, o porquê que não sabemos e como funciona essa coisa da engenharia do conhecimento, tá? Essa ideia que eu passei hoje para vocês é mais para que você consiga despertar essa curiosidade e falar, pô, é verdade, eu vou ir atrás, conhecer um pouquinho mais, porque é isso que faz com que a gente se torne pessoas mais livres. Fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Bye, bye.